Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar início à nossa aula, quinta aula. Já estamos na quinta de uma série que eu acredito serão 7, ainda teremos mais 2 aulas. A princípio imaginávamos 6, mas os assuntos estão rendendo, isso é bom. Estamos desdobrando aqui, trazendo maravilhosas aplicações das epístolas para a nossa vida e a vida da igreja na atualidade. Então, temos aí um tempo que nos permite. Então, apenas ressaltando, teremos ainda mais 2 aulas, fazendo um total de 7 aulas de epístolas. Vamos nos colocar sobre os pés, orar, e depois já abra aí o seu material na página 31. Os assuntos de hoje serão as 2 epístolas aos Tessalonicenses e as epístolas pastorais. Querido Deus, eterno Pai, ao Teu nome damos graças, ao Teu nome damos honra, glória, louvor. Bendizemos a Ti, ó Deus, pela oportunidade, uma vez mais, a nós concedida, de estarmos em Tua casa, na Tua presença, para estudar, nos aprofundar e aprender mais do Teu santo livro. Temos sido confrontados, exortados, ademoestados, mas, sobretudo, edificados pela Tua palavra, que tem, ó Deus, chegado não apenas aos ouvidos, mente, mas também ao coração, e nós Te louvamos, pedindo que nesta noite não seja diferente. Use, ó Pai, o aprendizado das Escrituras para comunicar a cada um de nós a Tua perfeita vontade, o Teu querer, e nos ajuda a nos adequar à mesma para a glória e honra do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar os bem-vindos aqui bem brevemente aos nossos alunos à distância, de outras cidades, estados, países que têm nos acompanhado, alunos que estão cursando e se aproximando também juntamente conosco do encerramento desta grade do curso básico, e tantos outros que nos acompanham e ainda não são alunos, mas têm sido abençoados e edificados. A todos eu também saúdo com a paz do Senhor, desejo que sejam bem-vindos a mais esta aula e que Deus fale aos vossos corações. Se ainda não é inscrito, não se esqueça, né? Escrever, comentar, curtir, compartilhar, nos ajude aí a fazer chegar o curso mais longe para a glória e honra do nome do Senhor. Pois bem, como solicitado, vamos aí à página 31, falaremos hoje das 2 epístolas, inicialmente aqui, das 2 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Foi escrita aí em torno do ano 50, lembrando que Paulo visitara Tessalônica por ocasião da sua segunda viagem missionária, pregando na sinagoga em 3 sábados sucessivos. Olha, irmão, essa informação é importante, e já já eu a desdobro e explico a importância de que Paulo pregou em Tessalônica não mais do que 3 sábados. E aí, por causa da violenta perseguição que tinha se desencadeado, ele foi mandado embora por causa de sua segurança pessoal. O motivo de primeiro aos Tessalonicenses foi a vinda de Timóteo, que Paulo tinha enviado de Atenas a Tessalônica. O bom relatório sobre a fé e o amor dos Tessalonicenses e sua terna preocupação pelo apóstolo levou Paulo a escrever esta carta tocante e íntima, na qual ele os elogia por sua firmeza, lembrando-lhes as verdades que lhes ensinara e esclarecendo certas questões sobre a volta do Senhor, as quais Timóteo lhe relatara. O tema da primeira epístola é quádruplo. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui pelos slides o tema e explicar melhor. Deixa eu lembrá-los, não é ensiná-los, mas lembrá-los, o pano de fundo da fundação da igreja em Tessalônica. Esta igreja foi fundada quando Paulo, juntamente com Silas, e aqui já Timóteo e também o próprio autor de Atos, Lucas, estavam atendendo a ordem do Espírito Santo e atravessando para a Macedônia. Aquela visão, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele sai da Ásia e chega no continente europeu, ali no norte da Grécia, Macedônia, tendo como primeira cidade a cidade de Filipos. Lembra o que aconteceram lá? Uma perseguição contra Paulo e Silas,
por conta daquela jovem adivinha que seguia Paulo e Silas, dizendo que eles eram verdadeiros homens de Deus. Paulo não aceita aquele elogio vindo de uma pessoa possuída de demônio e ordena que ela fosse liberta. Então, logo ela se vê livre da possessão demoníaca, os seus donos, porque ela era uma escrava, perceberam que o fruto do seu lucro havia se perdido, porque exatamente sendo usada por seres espirituais demoníacos, ela fazia algumas adivinhações e dava lucro aos seus senhores. E agora liberta, eles perderam o lucro. E aí então eles incitam a liderança, os magistrados da cidade, a que prendessem Paulo e Silas, porque estavam ensinando doutrinas que eram contrárias à fé que eles professavam ali em Filipos. Paulo e Silas são presos, são levados ao cárcere, à meia-noite cantam e oram, Deus abala as estruturas da prisão, eles são libertos, o dia amanhece, os magistrados então se dispõem a libertá-los, Paulo informa ser cidadão romano, o que faz ficar sobressaltado aqueles líderes, magistrados da cidade, e para não entrar em um conflito maior, Paulo resolve deixar a cidade de Filipos e vai para a cidade de Tessalônica. É essa aqui agora. Então, ele chega lá em virtude da perseguição que eles sofreram lá em Filipos. Então, olha aqui, Tessalônica, hoje, nos dias atuais, é conhecida como Salônica, ainda é uma cidade lá da Macedônia, no continente europeu. A chegada de Paulo a Tessalônica deu-se por ocasião da segunda viagem missionária, face à forte perseguição dos judeus, os judaístas. Paulo foi obrigado a retirar-se de Tessalônica. Então, a cronologia dos fatos foi esta: eles saem de Filipos, chegam em Tessalônica, pregam na sinagoga o primeiro sábado, pregam o segundo sábado, pregam o terceiro sábado. Os judaístas que haviam os perseguidos lá em Filipos desce a Tessalônica para persegui-los lá também. Paulo se vê obrigado a deixar Tessalônica, ele vai para uma cidade próxima ali chamada Bereia. Depois de Bereia, Paulo desce para Atenas, aí já é lá no sul da Grécia, fica em Atenas um tempo bem breve, e depois de Atenas ele parte para Corinto, que também é lá no sul, na Acaia. Então, quando ele está em Corinto, ele envia Timóteo a Tessalônica para saber como estavam os irmãos ali. E Timóteo traz-lhe informações sobre a fé dos irmãos, a firmeza e as dúvidas doutrinárias que os irmãos daquela cidade tinham. Então, eu quero lhe chamar a atenção para este fato. Paulo fundou uma igreja e a estabeleceu em 3 semanas. Foram 3 sábados que aqueles irmãos se entregaram a Cristo, acreditaram que Jesus de fato era o Messias enviado, entregaram a vida a Jesus. Paulo ensinou, discipulou por 3 semanas, e depois eles enviam por intermédio de Timóteo a Paulo algumas dúvidas. Que dúvidas são essas? Dúvidas escatológicas, dúvidas sobre a vinda de Jesus, dúvidas sobre arrebatamento, dúvidas sobre a manifestação do anticristo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, me responda com sinceridade. Alguns dos irmãos aqui têm alguma dúvida escatológica, sim ou não? Escatologia, né, irmão? 10 anos de crente você tem dúvida, 20 anos de crente você tem dúvida, 30 anos de crente você tem dúvida. Imagina 3 semanas. O pessoal estava cheio de dúvida. E aí Paulo agora vai escrever a primeira carta para tirar algumas dúvidas. E aí nós já temos então o objetivo, a razão pela qual Paulo escreveu esta carta. Uma observação importante. Veja bem, na coletânea bíblica de cartas escritas pelo apóstolo Paulo e expostas nas páginas do Novo Testamento, esta epístola, 1 aos Tessalonicenses, ela é a 8ª, né? Romanos, 1 e 2 Coríntios, aí depois lá vem as cartas Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses.
nessa ordem bíblica, canônica, ela é a 8ª. Entretanto, esta carta, primeira aos Tessalonicenses, foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele a escreveu por ocasião ainda da segunda viagem missionária, quando encontrava-se lá na cidade de Corinto, na Grécia, continente europeu. Então, rapidinho, Paulo estava aqui, atravessou a Macedônia, veio para cá, para Filipos, Tessalônica, Bereia, desceu para Atenas, atravessou para o lado de cá para Corinto, ainda dentro dessa segunda viagem. E daqui já escreveu a carta lá para cima para Tessalônica. Isso ainda nos anos 50. Tanto a primeira, e a gente vai ver, quando Paulo escreve a primeira, eles entendem o ensinamento da primeira, mas ficam com outras dúvidas, e aí eles retornam para Paulo as dúvidas, eu vou explicar daqui a pouco, quando chegarmos na segunda, aos Tessalonicenses, mas ainda são dúvidas escatológicas, e aí Paulo já escreve logo a segunda, para também tirar essas dúvidas escatológicas. Então, ambas foram escritas do mesmo lugar, na cidade de Corinto, e ambas aí em torno dos anos 50 do primeiro século. Então, lá estava Paulo em Corinto, escrevendo lá para Tessalônica. O tema, eu disse que ia apresentar agora aqui no slide, está aí no material, na página 31, mas você pode acompanhar tanto aí quanto aqui no slide, porque é um tema quádruplo. Quais são os 4 propósitos temáticos? São eles, primeiro, confirmar os novos convertidos em Tessalônica quanto às verdades básicas já lhes ensinadas. Lembrando, esses irmãos se converteram e a igreja foi fundada com menos de um mês. Então, é claro, Paulo está, vamos dizer assim, os discipulando por carta. É como você faz uma viagem a uma cidade, prega o evangelho, algumas pessoas aceitam Jesus, você fala, fica firme com Jesus, e ele está voltando em breve para buscar a igreja, aí você vem embora. Mas o pessoal lá precisa de alimento espiritual, de doutrina, de conhecimento, aí você, claro, hoje a gente tem meios mais modernos, mais rápidos, né, tecnológicos, mas naquela época Paulo então ficou escrevendo as cartas para doutriná-los. Foi difícil poder voltar em virtude da perseguição, então Paulo usou aí o expediente das epístolas. Segundo propósito, exortá-los a uma vida de santidade pessoal, agradável ao Senhor. De maneira que, por mais que se tenha ou não dúvidas escatológicas, uma coisa é certa. Jesus volta antes da grande tribulação, volta depois. O certo é ser milenista, amilenista, pós-milenista, pré-milenista, amilenista clássico, amilenista pós-moderno. E por aí, o importante é ser santo. Porque se a doutrina de lá estiver certa, você santo sobe. Se a de cá estiver certa, você santo sobe. No final das contas, o que mais interessa é ser santo. Então, Paulo está deixando claro, olha, eu vou ensinar a vocês o correto, biblicamente, de acordo com o que, nas palavras de Paulo, o que eu aprendi do Senhor, vou transmitir, mas, sobretudo, o mais importante é viver uma vida de santidade. Então, Paulo vai destacar. Em terceiro lugar, confortá-los em relação àqueles que já haviam falecido. Isso é interessante, porque Paulo, lembrando mais uma vez, me perdoe aqui a redundância, voltar sempre nesse ponto. Paulo teve uma passagem relâmpago, muito rápido. Então lá pregando, olha irmãos, fiquem firmes, Jesus vai voltar, o arrebatamento está próximo. Pô, mas nós pregamos hoje. Está próximo, né, não vai demorar muito, fica firme com Jesus, que logo ele vem levar a igreja. Amém. E aí as pessoas que morreram, que a expectativa de vida naquela época era curta, então alguns irmãos, logo depois da passagem de Paulo, morreu. E aí no entendimento daqueles que estavam aguardando a vinda de Jesus, que estavam vivos e que estavam firmes, quem morreu, perdeu a bênção. Não ficou vivo, perdeu a bênção, não vai ser arrebatado. E aí Paulo vai escrever a epístola, não é assim. Ah, Paulo, você não explicou, mas eu não tive tempo.
Vou explicar agora por carta. Então é essa nota que a gente vai perceber na epístola. Não quero, irmãos, olha a expressão de Paulo, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Esse ignorante aqui é falta de conhecimento, né? Falta de entendimento. Mas a gente entende. Por que não tinha entendimento? Porque não houve tempo. Então Paulo agora está dando o ensinamento para que eles não fiquem no escuro, na ignorância. Então não quero que vocês sejam ignorantes. Não vai ser assim. A vinda do Senhor, os que morreram em Cristo ressuscitarão. E aí Paulo vai e se inclui naquela fé de que ele fazia parte da geração do arrebatamento, há 2000 anos atrás. Então ele diz, nós, os que ficarmos vivos por ocasião da vinda do Senhor, subiremos junto com eles. A gente vai ver, né? Mas aqui é esse o objetivo. Os irmãos estavam tristes. Puxa vida, meu pai morreu, meu irmão morreu, meu amigo morreu. Jesus vai voltar e ele não vai para o céu. Morreu, não vai para o céu. E aí Paulo vai explicar sobre isso. Finalmente, ensiná-los a respeito da sua própria esperança quanto à vinda do Senhor. Então vamos aí ao esboço prático da epístola, a primeira epístola aos Tessalonicenses. Eu vou lhe pedir mais uma vez que volte ao seu material e olhe aí na página 32. Eu coloquei o esboço na página 32 da primeira epístola e na 33 da segunda. Por hora nós vamos falar da primeira. E aí o esboço é este, já com os seus tópicos, subtópicos, né, bem desdobrado. Temos aí uma saudação, depois do capítulo 1, versículo 2, até o 3:13, nós temos toda a história do desenvolvimento daquela igreja, desde a sua origem, as dificuldades enfrentadas. E aí Paulo, então, vai desdobrando. De que maneira? As bases de Paulo para as ações de graças, sua eleição mostrada em fé, amor e esperança, o frutífero ministério dos missionários entre eles, seu recebimento do evangelho com a palavra de Deus, a ausência de Paulo é explicada, e depois temos aí a oração. Seguindo, a partir do capítulo 4, que é o tópico 3, nós temos instruções quanto à postura ética, instruções quanto à moralidade sexual, instruções ainda em relação ao amor fraternal e testemunho, e aí nós temos a parte final, que é o bojo da epístola, que é a questão escatológica, os mortos, o dia do Senhor. Detalhe aqui que a gente vai explicar também, o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, mas é um período de 7 anos, alusivo à grande tribulação, aos 7 anos em que ocorrerá a tribulação, então o dia do Senhor, e qual deve ser a vida da igreja, a vida congregacional, enquanto aguarda o retorno de Cristo. E aí finaliza com uma oração, algumas incumbências e bênçãos para finalizar. Vamos aqui pelo slide, dar uma passada aqui panorâmica, capítulo por capítulo. O capítulo 1, como acabamos de dizer, é um capítulo que traz à memória a história da fundação daquela igreja. Nota, o versículo 5 revela que o evangelho de Jesus chegou em 2 aspectos aos Tessalonicenses. Você pode já ficar com a Bíblia aí aberta. Primeiro aos Tessalonicenses, deixa eu abrir a minha aqui, capítulo 1. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Olha o que Paulo diz aqui. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis qual fomos entre vós, por amor de vós. Então, Paulo está
aqui mostrando que quando ele chega em Tessalônica, ele leva aos tessalonicenses a pregação do Evangelho através da manifestação da palavra e também da manifestação do poder de Deus. Com relação ao poder de Deus, nos referimos à manifestação dos dons espirituais no ministério de Paulo. Ele diz ainda, versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Era perigoso aos tessalonicenses receber a palavra. Eles colocavam-se em risco, porque a perseguição estava ali, perpetrada, né? O pessoal que perseguiu Paulo, Silas, em Filipe, desceu para persegui-lo em Tessalônica. Irmão, houve um alvoroço, está lá no capítulo 17, invadiram a casa de Jasson, onde Paulo estava, começaram a pegar sobre eles, querendo bater, e diziam, esses homens que têm alvoroçado o mundo, chegaram também até aqui. A vida de Paulo ficou em risco, ele precisou, com muita insistência dos irmãos, deixar a cidade e seguir para Bereia e depois descer lá para o sul da Grécia, região de Atenas, a capital, por conta da violenta perseguição. De maneira que quem estava aceitando a fé, estava se colocando em risco, estava se pondo mesmo ali como alvo da perseguição. E os tessalonicenses receberam a palavra em perigo, em tribulação, mas em gozo do Espírito Santo. E aí, olha que coisa linda, Paulo vai falar acerca deles, que elogio extraordinário que qualquer cristão de qualquer igreja, imagina naquela época fundada por Paulo, ou qualquer dos dias atuais, teria a maior satisfação, alegria, orgulho no melhor sentido da palavra, em ouvir do apóstolo. Olha o que ele diz nos versículos 7 e 8. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis, na Macedônia, ou seja, lá no norte, e na Acaia, lá no sul, ou seja, toda a Grécia, toda aquela região gentílica que estava recebendo o evangelho na Europa. Paulo está dizendo para aquela igreja, 3 semanas só, 3 semanas, e Paulo está dizendo, vocês são exemplo, vocês se tornaram modelo a ser imitado, porque por vós soou a palavra do Senhor. Olha, eles acabaram de receber e já estão levando adiante, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Que coisa linda! Enquanto outras igrejas, como nós estudamos aqui, Corinto, Paulo escreveu um monte de cartas, 2 estão registradas, 2 se perderam. Aos Gálatas, Paulo ficou bravo com o retrocesso daqueles irmãos, já estavam andando para trás. Colosso estava perdendo a preeminência, a supremacia de Cristo no seu meio. Laodiceia, lembra, falamos semana passada, Paulo escreveu uma carta aos laodicenses, essa carta até se perdeu. Agora, a Tessalônica, Paulo está falando, olha, a fé de vocês é modelo. Eu não tenho nada o que dizer, não preciso me preocupar em relação à vossa fé, à vossa conduta moral, ética e espiritual. Vocês têm dúvidas escatológicas? Normal, isso aí é o de menos. Eu não sei isso, aquilo, outro, porque não teve tempo, não foi por falta de interesse, não foi por falta de dedicação, não houve por parte deles negligência, houve uma série de fatores que os impediu de aprender, mas estão aprendendo agora. Olha, irmãos, aquela igreja, é interessante que aí quando Paulo escreve a primeira carta, falando que a volta de Jesus se aproximava, mas era urgente, aqueles irmãos creram, mas creram de uma forma tão sincera e tão literal, não foi uma crença, uma fé superficial, foi uma fé assim tão genuína, que eles falaram assim, bom,
Então quer dizer que Jesus já está voltando mesmo? É rápido, Paulo? É. Então a gente não vai mais querer mexer com emprego, com trabalho, esperar fazer programações futuras. Jesus já está voltando, essa terra... Aí Paulo, não, calma aí, também não é assim. Aí Paulo teve que escrever a segunda carta para falar, calma, enquanto espera, vá trabalhando, cuidando também de vocês, da família, para não ser pesado a outros. Eles não queriam outra coisa, queriam o céu, irmão. Aquele pessoal queria o céu. Olha que coisa extraordinária, né? Analisando por esse viés. Então, no versículo 7, a igreja em Tessalônica foi o exemplo dos fiéis no país da Macedônia e Acaia. No versículo 8, a igreja em Tessalônica era a igreja missionária, ou seja, todos têm ouvido a palavra por vosso intermédio, tanto na periferia da Macedônia e da Acaia. Esse é o resumo do capítulo 1. É esse elogio de Paulo à conduta moral e espiritual daquela igreja. Capítulo 2 apresenta Paulo exercendo o ministério de evangelista missionário junto aos Tessalonicenses. A história está narrada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1 ao 9. A gente vai ver, lendo lá Atos 17, 1 a 9, essa passagem aí, relâmpago, de Paulo ali por Tessalônica. Os serviços de missões chegaram a Tessalônica através de Paulo. Entretanto, foram muitíssimas as dificuldades enfrentadas pelo apóstolo e pelo fiel companheiro Silas. Os argumentos de Paulo, está lá em Atos 17, 3, geraram crises religiosas incontroláveis nos domínios do judaísmo. Porque, lembrando, Paulo sempre chegava numa sinagoga, anunciava ali, a estratégia dele era essa. Vale a pena a gente, deixa marcado aí Tessalonicenses, né? Vale a pena a gente ir lá em Atos, capítulo 17, para a gente ter mais vívido aí a lembrança de como se deu essa passagem de Paulo em Tessalônica. Acompanha aí, vai achando aí, já acompanha. 17 de Atos, vou começar no 1, passando por Antífolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então, olha a estratégia de Paulo, sempre era essa. Chegava na cidade, perguntava, tem aqui alguma sinagoga? Algum lugar em que os judeus se reúnem, se encontram? Tem. Então ele chegava lá no sábado, que era o dia costumeiro das reuniões, chegava lá como um visitante, participava do trabalho. Ao final, como a gente costuma, né? Ah, irmãos, temos aqui um visitante, o irmão veio da onde? O irmão veio com carta de recomendação, lá de São Paulo, de Minas Gerais, de Alagoas, tudo certinho, bem documentadinho. Eu sei que hoje em dia isso é um pouquinho mais complicado, mas imagina aí uns 30, 40 anos atrás, um obreiro, um evangelista, um pastor credenciado pela convenção, com a carta bonitinha, credencial do seu pastor, vindo de uma dessas cidades que a gente já sabe que o trabalho é sério, está bem estabelecido. Se ele chega, não tinha nenhum problema, recebia uma oportunidade. O irmão tem alguma palavra para compartilhar com a igreja? E aí Paulo se aproveitava dessa oportunidade, ia nas Escrituras, e aí quando eu falo das Escrituras aqui nesse período, óbvio, nós estamos falando do Antigo Testamento. Paulo pegava os textos do Antigo Testamento que falavam de Cristo, do Messias, e aí ele ia aplicando aquele texto a Jesus, ou seja, expondo e demonstrando que Jesus era o Cristo, o Messias. E o que acontecia? Era como jogar uma bomba no meio da sinagoga. Um grupo acreditava, outro grupo não. O grupo que acreditava em Paulo, não tinha jeito, tinha que sair da sinagoga com ele. E aí saía, e via de regra, abria-se o trabalho, então, na casa de um daqueles irmãos, que abria o coração, a palavra, recebia, e o trabalho ia para lá. Isso aconteceu aqui.
Versículo 4. Olha aí, estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 4. Alguns deles creram, ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de quê, irmãos? De inveja, aí sentimento faccioso, satânico, demoníaco, tomaram consigo alguns homens como perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. A casa de Jasson, ou seja, era o lugar onde a igreja que saiu da sinagoga se reunia. E aí aqueles judeus aí, invejosos, juntava pessoas vadias, o texto diz aí, perverso, vamos lá na casa onde a igreja está, vamos bagunçar, vamos alvoroçar. A gente sabe que a história da nossa igreja também foi assim, nos primórdios. As perseguições, jogava pedra, atirava rojão para cima dos crentes, essa coisa toda. Então a gente está vendo aqui. Versículo 6. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Ou seja, Paulo teve que sair da cidade à noite, escondido, para que essa turma aí perversa, vadia, invejosa, não o pegasse e ocorresse aí o pior, não é? Então, essa é a história da fundação da igreja de Tessalônica. E ainda assim, o pessoal lá ficou firme, ficou fiel, ficou crente, mesmo debaixo de toda essa perseguição. Vamos voltar lá na epístola aos Tessalonicenses, agora, capítulo 3. O que Paulo escreveu aqui no capítulo 3? Paulo apresenta Timóteo como enviado de Cristo à igreja. Paulo vai enviar a carta, está apresentando Timóteo. Olha, estou enviando Timóteo. Igualmente a Paulo, no capítulo 2, Timóteo vai ser agora o evangelista missionário, que vai voltar lá a Tessalônica, levando a carta, e vai ficar lá por um período, auxiliando os irmãos, ensinando, instruindo, discipulando. Nota: após retirar-se de Tessalônica, Paulo sofreu fortes dores mentais, consequentes de preocupações quanto à igreja ainda criança, que ficara em meio aos lobos, aqueles judeus, judaístas, bravos, invejosos, perseguidores, caluniadores, e a igreja, meu Deus, fundei a igreja, 3 semanas, tive que sair, como é que deve estar os crentes lá? Olha a mente de Paulo, preocupação. Ele não tinha por preciosa, a gente já leu, a sua própria vida, mas a preocupação dele era a igreja, os crentes, os irmãos que estavam se arriscando por amor a Cristo, de maneira que ele envia Timóteo, para que Timóteo também pudesse trazer depois a ele, Paulo, a informação. Como é que estão os irmãos? Estão bem? Estão firmes? Estão suportando a perseguição? Então o Timóteo tem essa função dupla: levar de Paulo para os Tessalonicenses a carta e algum consolo, uma doutrina, um ensinamento, e trazer dos Tessalonicenses para Paulo informações quanto à vida deles, à espiritualidade, à fé, etc. Então, de Atenas, a bela capital da Grécia, enviou Timóteo a Tessalônica em busca de notícias animadoras da igreja. Certamente, a curta estada de Timóteo em Tessalônica não foi nada agradável a esse fiel escudeiro de Paulo. Então, esse capítulo 3, Paulo vai falar sobre esse assunto. Chegamos ao coração da epístola, que é o capítulo 4, quando vai começar aqui a parte teológica ou escatológica, para tirar as dúvidas que havia naquela igreja.
Então, o capítulo 4 revela a mais completa mensagem do arrebatamento da igreja em todo o Novo Testamento. De maneira que podemos até dizer, irmãos, que bom que aquela igreja tinha essas dúvidas, porque acabou ensejando que Paulo escrevesse uma carta para tirar essas dúvidas, e aí nós só temos essas informações porque Paulo escreveu para tirar as dúvidas da igreja de Tessalônica. E acaba sendo uma base muito sólida para a nossa fé no que diz respeito ao arrebatamento. E olha, irmãos, eu devo dizer aqui, já tem muita igreja mesmo que não acredita mais no arrebatamento, hein? Já tem muito pastor pregando aí que o arrebatamento não é real. Não é pouco não, hein? É muito. Então, imagina se não tivesse uma epístola e um capítulo como esse falando sobre o arrebatamento. Se tendo, já tem muita gente pregando contra e muita igreja que não acredita, imagine se Paulo não tivesse escrito essa carta para reforçar, ratificar, confirmar a doutrina do arrebatamento. Então, Paulo fala do arrebatamento dos cristãos em vida e dos que já dormem, isto é, aqueles que encontravam-se no paraíso, os que morreram em Cristo e estavam lá no paraíso. Na revelação do Espírito de Deus a Paulo, aos Tessalonicenses, os santos que já descansam no Senhor estão no paraíso, aparecem como a primeira colheita da dispensação da graça. Primeiro os mortos, depois os vivos. Vamos dar uma olhada aí na epístola, capítulo 4, versículo 13, a seguir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, os que morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não seremos levados antes. Preceder é ser antes. Paulo diz, nós não vamos ser arrebatados antes daqueles que dormem. Então, como é que vai ser, Paulo? Fala aí a ordem cronológica dos eventos. Paulo vai dizer assim, porque o mesmo Senhor, ele descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitaram. É claro, Paulo está falando de uma ordem, primeiro os que morreram, depois nós, mas essa etapa que primeiro os que morreram, depois nós, não é depois nós, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, são bilionésimos de segundos depois. O Espírito Santo, numa fração de tempo que a gente sequer consegue descrever, ele ressuscita os que morreram, trazendo, quando Cristo desce até as nuvens, o Espírito Santo traz espírito e alma desses que morreram em Cristo, e simultaneamente ressuscitando, trazendo eles do pó, da terra, de onde estiverem, do mar, dependente da forma como morreram, quanto tempo faz que morreram, 1000 anos, 2000 anos, não há mais nem resquício de matéria, não é? Mas o Espírito Santo vai ressuscitar, glorificar o corpo destes, já com sua alma e espírito sendo trazido junto, e aí nós, os vivos, teremos os nossos corpos transformados, de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal, e aí, enquanto o Espírito Santo ressuscita e restaura o corpo deles, transforma o nosso, e aí, eu falo como Paulo, os nossos, tá? Nós os vivos, né? Você crê que a gente é do arrebatamento? Então, cancela o plano funerário.
nós vamos subir. Em nome de Jesus, amém? Amém. Então aí, simultaneamente, aí agora os mortos e os que estiverem vivos, aí Paulo diz aqui, subiremos ou seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo está dizendo, pode ficar tranquilo, consola os irmãos, não os que morreram, é claro, mas os familiares dele, os amigos, console-os. Se morreu em Cristo, não perdeu a esperança da salvação, haverá de ser ressuscitado. Logo, essa é a palavra que nós sempre damos à igreja, aos familiares, aos amigos, quando um ente querido, um irmão em Cristo morre em Cristo. A palavra de consolo é esta, né? Jesus os ressuscitará e juntamente com nós, os vivos, seremos todos levados ao encontro do Senhor. Para encerrar esta epístola, capítulo 5, é reservado para advertências do apóstolo quanto ao dia do Senhor, que segundo a palavra profética, começará logo após o dia de Cristo. Então Paulo está ensinando escatologia. Aí Paulo diz assim, olha, a igreja será arrebatada, os fiéis, os salvos que estiverem vivos, os que morreram em Cristo, ressuscitam, serão levados juntos. E tão logo ocorra o arrebatamento, terá início na terra o grande e terrível dia do Senhor. Que dia é esse? É a grande tribulação. Aí Paulo vai dar uma descrição desse dia, de 7 anos. Perseguição, o império do anticristo, a perseguição daqueles que não aceitarem o sinal da besta, a sua marca, etc, etc, etc. Pois bem, o que vai acontecer então? O dia de Jesus, só lembrando aqui, né, é para a manifestação do arrebatamento, o dia do Senhor é para a manifestação da vingança do Senhor contra os poderes terrestres, é a grande tribulação. E de maneira que o cenário dos dias da igreja, lá de Tessalônica, da igreja primitiva como um todo, eram dias de perseguição. O Império Romano se levantava fortemente contra a igreja, lançando nos cárceres, lançando aos leões lá no Coliseu, de maneira que muitos irmãos, eles entenderam assim, bom, nós já estamos vivendo dias de perseguição, nós já estamos vendo aí o império do anticristo. Logo, a conclusão que eles chegaram foi a seguinte, olha, Jesus já voltou, já levou a igreja, e nós ficamos para trás. Você nunca teve essa dúvida, não, alguma vez na vida? Você olha assim o cenário, o jornal, as coisas, você fala, você quer saber? Acho que Jesus já levou a igreja. A gente está na grande tribulação, o negócio aqui está feio. Aí, por via das dúvidas, você pega o telefone e liga para aquela irmã que você sabe que é muito crente, né? Aí ela atende, Jesus não voltou ainda não. Brincadeira à parte, é porque a situação é feia, né, irmão? Às vezes você fala assim, olha, o anticristo já está reinando. Naqueles dias da perseguição mesmo, lá no Império Romano, eles ficaram com essas dúvidas. De maneira que Paulo se vê, então, obrigado a escrever a segunda epístola para detalhar como será o período da tribulação, quem será o anticristo. Claro que não vai dar o nome, né, o CPF do anticristo, mas vai dar uma descrição detalhada dele, da sua atuação, para que os crentes de Tessalônica compreendam que eles ainda não estão na grande tribulação e nem passarão por ela se permanecerem fiel. Eles estão vivendo prelúdios, os princípios de dores, como nós vivemos princípio de dores, mas não é a grande tribulação. Então, para fechar aqui a primeira epístola e já passando direto para a segunda, a conclusão da primeira é que a igreja trabalhava aguardando a volta do Senhor Jesus. E a pergunta é, o que esperamos enquanto trabalhamos para o Senhor? Qual é a nossa esperança, a nossa expectativa?
nós trabalhamos para Jesus, esperando o quê? Reconhecimento de pastores, líderes da igreja, esperamos aplausos, esperamos posições, elogios, holofotes, enfim, o que é que nós esperamos enquanto trabalhamos para o Senhor? Para reflexão. Emendando aí já a segunda epístola aos Tessalonicenses. Na verdade, até o conteúdo aqui do material, eu já acabei falando aqui, resumi exatamente como está no material. Vai dizer que a segunda epístola, ela é resultado dessas novas dúvidas surgidas ao fim da primeira, dizendo respeito aí ao dia do Senhor, à grande tribulação, como será que nós já estamos, etc, etc. Então, os convertidos tessalonicenses estavam perturbados, em virtude de boatos que diziam que as perseguições que eles estavam sofrendo eram aquelas do grande e terrível dia do Senhor. Já estava sendo divulgado esse boato. Jesus já voltou, já estamos na grande tribulação. Irmãos, apesar de eu ter brincado assim, Jesus voltou, estamos na grande tribulação, etc. Mas talvez você já tenha ouvido, porque tem algumas igrejas, até famosas, grandes aí, que pregam. Talvez você já ouviu. Olha, irmão, já tocou a trombeta tal, já tocou a trombeta tal, já tocou a trombeta tal, nós já estamos em tal trombeta. Quem já ouviu uma igreja que anda pregando isso daí? Faz o favor, levanta a mão assim para cima, irmão. Aí tem gente, não foi só eu não, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então tem uma igreja por aí que anda dizendo que a gente já está em não sei qual trombeta. Ora, se a gente já está em não sei qual trombeta, então a gente está na grande tribulação. Já abriu os selos, já está tocando as trombetas. Então tem igreja pregando isso aí. Que as trombetas estão sendo tocadas, logo vai se abrir, vai ser derramadas as taças. Naqueles dias já havia gente pregando, falando dos dias da igreja de Tessalonicenses, lá atrás, no primeiro século, que o povo já estava no período da tribulação. E aí eu volto a dizer, irmão, a gente tem crente com 10 anos de crente, com 20, com 30 anos, que abandona a fé e vai virar testemunha de Jeová, vai virar adventista. Imagina uma igreja com 3 semanas de fundação ali. Se não tiver um sólido conhecimento doutrinário, vira presa fácil para as heresias. Então Paulo entendia aquelas dúvidas, tinham a sua razão de ser, e vai escrever a segunda epístola para explicar, porque eles foram ensinados por Paulo a esperar o livramento do dia de Cristo e a nossa reunião com Ele. Daí a necessidade da segunda carta para acabar com essa confusão. Paulo escreveu uma carta nos garantindo, não com base no conhecimento terreno dele, mas com base na revelação que ele, Paulo, recebeu do Senhor Jesus. Ele nos ensinou que nós devemos esperar o Senhor vir nos arrebatar e nos livrar do derramamento da ira, do furor da ira de Deus. E agora tem alguém pregando que a gente já está vivendo os dias da ira, como é que faz? Aí Paulo vai explicar. Nota, os Tessalonicenses, após a mensagem de Paulo a respeito do arrebatamento da igreja, na primeira carta, mostraram-se preocupados e confusos, como se o dia de Cristo, o arrebatamento, já tivesse chegado. Portanto, a segunda carta de Paulo à igreja em Tessalônica é uma epístola de esclarecimentos escatológicos. Assim, considerando o conteúdo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta trata-se de uma continuação da primeira. É uma continuação, continua explicando e tirando dúvidas escatológicas. Observação: a escatologia paulina das duas cartas, o arrebatamento da igreja de Jesus, é primário, vem primeiro, está lá na primeira carta. A manifestação do anticristo na terra é posterior ao arrebatamento.
E Paulo vai explicar isso na segunda epístola aos Tessalonicenses. Então, irmão, veja bem, uma epístola com 5 capítulos, a primeira e outra com 3. Você lê, relê, lê de novo, relê, se aprofunda, você já fica sem, se não conseguir dirimir todas as dúvidas, mas vai tirar muita dúvida e dar uma boa base sólida sobre essa questão aí de pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo. Paulo ensinou que a igreja deveria esperar o arrebatamento e ser livre da grande tribulação. E nós, óbvio, acreditamos dessa maneira. Vamos ver aqui, então, o esboço da segunda epístola. Está no material, mas vamos ganhar um pouco de tempo aqui, já vou apresentar através do slide. No capítulo 1, como de praxe, saudações, ações de graça, mais uma vez louvando a Deus pela vida, pela fé, pela conduta moral, espiritual, comprometimento missiológico daquela igreja. Amém. O segundo capítulo já entra, o segundo e o terceiro, já entram as instruções à igreja e as advertências, para que tomem cuidado. Primeiro vem o dia de Cristo, arrebatamento. Depois, o dia do Senhor, ou seja, grande tribulação. Já havia, naqueles dias, rumores sobre isso daqui, sobre o anticristo, sobre a presença dele na terra, já naqueles dias. E já haviam especulações sobre quem era o anticristo. Isso não é coisa de hoje não, irmão. Já naquela época já havia especulações. E claro, os olhares sempre se voltavam para quem? Para os imperadores romanos. Quem é o anticristo? É Tibério. Quem é o anticristo? É Nero. Quem é o anticristo? É Cláudio. Quem é o anticristo? É Tito, que destruiu a cidade de Jerusalém. E hoje em dia, ganhou para presidente dos Estados Unidos, é o quê? É o anticristo. O anticristo já foi o Bush, já foi o Obama, já foi o Clinton, já foi o Trump, hoje em dia é o Biden. Agora vamos ver quem vai ser daqui para frente, né? Em novembro tem eleição, a gente vai descobrir quem vai ser. Se destacou na Europa, lá na União Europeia, é o anticristo. Aquele lá da França lá, Macron. Já na época da Segunda Guerra Mundial, matou 6 milhões de judeus. Qual é o nome dele? Era o anticristo. Aí chega agora, bilionário. Não, isso aí tem muito dinheiro, é o anticristo. É o anticristo, é o anticristo. E assim vão atirando, né? Vai atirando. E aí, como a pessoa, ele pega assim, né, de metralhadora, o anticristo. É claro que numa dessas ele acerta um, né? Aí cai um. Lá, não falei? Vai ter gente gravando live quando o anticristo de fato aparecer e falar, só que eu não vou ver essa live não, tá? Se você quiser acompanhar, fica por sua conta e risco. Eu não. Mas o pessoal fica aí, é esse, é aquele. É o Papa! Não, é Papa, é o anticristo. Aí já foi o João Paulo II, o outro lá passando rapidinho, lá o Ratzinger. Agora já é o argentino que é o anticristo. O pessoal fica especulando. E aí Paulo vai dar uma descrição do anticristo, mas ele não vai dar o nome, o CPF, né? Já disse que é claro que não. Porém, irmãos, para que haja coerência, por exemplo, isso aqui é questão de coerência, de bom senso, e claro, também vinculado à nossa fé. Além de ter bom senso, ser coerente, também a nossa fé. Eu pergunto, e peço que você me responda com toda sinceridade. Você acredita mesmo, de verdade, que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento e que você pode ser participante deste evento? Se sim, levanta a mão. De verdade, se você acredita. Pelo que eu percebi aqui, é quase unanimidade. Se não for unanimidade, foi quase unanimidade.
Então, óbvio, por coerência, por bom senso, se eu creio que o arrebatamento pode acontecer hoje, amanhã, essa semana, esse mês, eu tenho que acreditar também que o anticristo já está na terra. Eu não tenho que dizer quem ele é, de onde vem, como... Não, mas, espera aí, se Jesus leva a igreja e quase que automaticamente o anticristo assume o governo na terra, ele não vai vir de Marte, ele não vai vir da Lua, ele já está na terra. E é óbvio que eu também não vou pensar que ele ainda vai nascer. Jesus leva a igreja, a mulher dá a luz. O anticristo nasceu. Aí vai começar a governar com meses de vida? Vai assinar decreto lá com Israel com 1 ano de idade? É óbvio que não. Já está na terra. Isso a gente tem que crer. Não é nossa obrigação. Aliás, a Bíblia não recomenda ficar especulando. Mas crer que ele já está na terra, é claro. E o espírito do anticristo, aí João, ele vai dizer que já opera na terra, desde os tempos primitivos, o espírito dele. A gente já vê uma série de leis sendo aprovadas, sendo essas leis propostas por pessoas, obviamente, conduzidas, guiadas pelo espírito do anticristo. Já há uma pavimentação ideológica, religiosa, e aí, quando falo de religiosa, entro aqui nesse ponto, a apostasia, porque a manifestação do anticristo, ela ocorrerá logo após um evento que marca a vida espiritual da igreja, e esse evento chama-se apostasia. Por isso que a igreja do arrebatamento, lembra das 7? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e qual é a última? Laodiceia. A igreja apóstata. É a última igreja. É a igreja do tempo do fim. É a igreja do arrebatamento. Qual é a sua característica? Mornidão. Relativismo. Relativiza tudo. O que é relativizar? Trocando em miúdos. É a igreja do nada a ver. Irmão, você tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. A igreja do fim, a igreja do arrebatamento, ela saiu de um extremo e foi para o outro extremo. O primeiro extremo dela era, tudo é pecado. E esse extremo, de certa forma, é menos danoso do que o outro extremo. Qual é o outro extremo? Nada é pecado. Hoje, nada é pecado. Não é pecado, não é pecado, não é pecado. Aliás, nem pecado mais chama de pecado. Chama pecado. Isso foi uma falhazinha. Isso foi um deslizezinho. Isso aí, nada a ver. E assim vai indo, vai indo. Então, apostasia. Irmão, a apostasia nada tem a ver com o mundo. A apostasia tem a ver com a igreja. Por quê? Vou explicar. Paulo diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O anticristo não vai aparecer do nada. Antes vai vir o quê? A apostasia. Antes da manifestação do homem do pecado. Antes da manifestação do filho da perdição. Então a gente está vendo essa apostasia, essa frieza, esse abandono da fé. A apostasia e a iniquidade juntas darão as boas-vindas ao anticristo, o filho da perdição, quando por ocasião da edificação, do start da grande tribulação. Porque já o mistério da injustiça opera, é o espírito dele, já está operando. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então Paulo diz, o espírito dele está atuando firmemente, fortemente, mas ainda não tem total liberdade para fazer o que quer, porque há na terra um que o resiste. Porém, quando for removido, for tirado, então o anticristo terá total liberdade para atuar e colocar sua agenda aí em pleno desenvolvimento. Se a gente já está vendo a agenda do anticristo sendo pautada, imagina depois que for tirado aquele que o resiste, a igreja, o espírito que está operando na igreja, Espírito Santo, e a igreja for removida, imagine então como ficará a terra.
nós não estaremos mais aqui, a igreja. O mal, o engano que o homem do pecado representa já existe no mundo. João afirma que há muitos anticristos em ação no mundo, no momento. Quem se opõe a Cristo e à sua igreja e procura enganar os outros para que adorem falsos deuses, é contra Cristo. E nesse caso, é um anticristo. Um que agora resiste à explicação porque o homem do pecado não havia sido revelado, é justamente a presença de um que agora o resiste. Deus tem restringido o pecado no mundo por meio do poder do Espírito Santo. Olha, irmão, a gente está vendo o que está vendo, apesar da restrição que Deus coloca para a livre atuação de Satanás, o pecado, e a gente está vendo tudo isso. Quando a igreja for removida e não houver mais qualquer resistência para a ação do diabo e o homem que estará operando sob a sua influência, sob o seu poder, o anticristo. Imagina o que vai se tornar essa terra. Poder esse que está em plena atividade no seio da igreja, falando agora do poder do Espírito Santo, quando a mesma for retirada, quando por ocasião do arrebatamento, então o iníquo que nós cremos e já está na terra, mas só quando a igreja for retirada, ele será revelado. Já está, mas a sua revelação é só após o arrebatamento. Estou falando que já está, irmãos, mediante a minha fé e a sua também, que nós cremos que a igreja será arrebatada a qualquer momento. E não é errado crer assim. Paulo cria assim. Paulo cria, nós que seremos arrebatados. É assim que nós devemos crer mesmo. Devemos estar pronto, preparado para esse momento. Principais aspectos do anticristo. Olha a lista que Paulo dá para detalhar o anticristo. Paulo chama ele homem do pecado, filho da perdição, opositor, inimigo de Deus, usurpador, plagiador, o iníquo, o eficaz de Satanás. Está tudo no capítulo 2. 2.3, 2.3, 4, 2.4, 2.4b, 2.4c, D, 2.8, 2.9, parte A, 2.9b. O milagreiro mentiroso. 2.10, o enganador. 2.11, 12, o obreiro do erro. Tudo no capítulo 2, a descrição aí do anticristo, o homem do pecado. As últimas revelações paulinas nesta epístola escatológica, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e fará mais o quê? Guardará, vai nos guardar, vai nos poupar, vai nos livrar, vai nos arrancar antes do estabelecimento do governo do maligno. Logo, nós somos pré-tribulacionistas. Cremos no arrebatamento, sim, e este se dando antes do início da tribulação. Esta é a maravilhosa promessa de Deus para a sua igreja fiel. Conclusão, o cristão precisa tomar especiais cuidados com os enganos religiosos que precedem a manifestação de Jesus para arrebatar a igreja. Existem movimentos religiosos, seitas, templo disso, templo daquilo, obreiros aí com patentes variadas, já tem até vice-deus, teologia de uma prosperidade que atropela todos os demais outros aspectos da teologia bíblica, teologia coach, teologia de confissão positiva, tem todo tipo de invencionice, tirando do nosso coração o desejo pelo céu e uma vida de santidade esperando o arrebatamento a qualquer momento. Vai só pregando conquista terrena, vitória aqui e etc, e vai ser honrado, e vai para o palco, e vai brilhar, e vai crescer, e vai esfregar na cara de não sei quem, não sei o quê, e vai enchendo a gente desse tipo de coisa aí mundana, e arrancando o desejo do céu e a esperança do arrebatamento. Cuidado! São empreendimentos capazes de plagiar a obra do Senhor, mas sem manifestação alguma da vida espiritual plena, que só pode ser encontrada no Espírito de Deus. São fatos e elementos que mostram, ilustram a montagem do palco da grande tribulação para a atuação do anticristo. Cabe aos servos do Senhor Jesus Cristo vigiar, trabalhando nessa fase final do reino de Deus na terra. Amém?
Encerramos aqui então as duas epístolas aos Tessalonicenses e a partir de agora vamos à segunda parte da nossa aula, na qual trataremos aí das epístolas pastorais, cartas pastorais. São cartas dirigidas a dois pastores, sendo um deles receptor de duas cartas, né, Timóteo, primeira e segunda carta a Timóteo, e Tito recebendo também uma carta pastoral. Página 34. A primeira epístola a Timóteo foi escrita nos últimos dias da vida de Paulo, junto com 2 Timóteo e Tito. Ela é conhecida como epístola pastoral. Quando as igrejas do primeiro século aumentaram de número, surgiram questões sobre ordem eclesiástica, ortodoxia da fé, disciplina. A igreja foi crescendo, muitos membros, igreja estabelecida em várias cidades, Tessalônica, acabamos de falar, Filipos, Corinto, Colosso, lá na região da Galácia, Icônio, Listra, Derbe, primeira viagem missionária, uma igreja em Chipre, não fala da fundação, mas Tito vai pastorear uma igreja na ilha de Creta, temos igreja em Laodiceia, aquelas 7 cartas ali já mostram que tem igreja em Sardes, em Filadélfia, embora a gente não tenha cartas aqui paulinas ou gerais dirigidas a ela. Então a igreja está crescendo, está se espalhando. E aí as dúvidas litúrgicas. Como é que celebra a ceia? Qual a ordem que deve ser seguida no culto? Louvor, adoração, palavra, teatro, dança, pode ter, não pode ter? As dúvidas. A questão da consagração de obreiro, quais são os critérios? Como é que a gente estabelece presbíteros, diáconos, auxiliares, não é? Como é que a gente estabelece missionários para abrir novas frentes de trabalho? Então, estas cartas, elas são dirigidas a pastores, a líderes. Agora Paulo está tratando, né, de pastor a pastor, para orientá-los, para ensiná-los como eles devem conduzir a obra de Deus, como eles devem conduzir a igreja, no que tange a questão litúrgica, ética, moral, espiritual, a disciplina. Como é que a gente faz quando alguém cair em pecado tal, como é que a gente vai discipliná-lo? Qual é a forma de exercício da disciplina? Enfim, aqui está o objetivo das cartas pastorais em suma. Os próprios apóstolos lidaram com essa questão, mas a aproximação do fim do período apostólico tornou necessário o ensino autoritário sobre fé e ordem para a futura orientação das igrejas. Estes ensinamentos estão revelados nas epístolas pastorais. Interessante a gente perceber, Paulo vai escrever essas cartas já no fim da sua vida, porque enquanto aqui estava, ele ia lá e resolvia, às vezes pessoalmente, ou mandava uma carta para aquela igreja para resolver. Só que a era apostólica estava chegando ao fim. Os apóstolos estavam partindo. Alguns de forma truculenta, a maioria deles de morte truculenta. E aí? Qual o legado vai deixar para as futuras lideranças? E aí Paulo então vai escrever a carta para os seus sucessores, Timóteo, Tito. Eu vou passar, né? Paulo está pensando assim, eu vou passar e preciso deixar uma estrutura doutrinária sólida para o pastor que me substituirá naturalmente com a minha partida. Paulo entende que a sua partida se aproxima. Falando da primeira epístola de Timóteo, o objetivo central dela está lá no capítulo 3, versículos 14 e 15. Escrevo-te para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Então, esse é o propósito, para que você saiba, Timóteo, enquanto obreiro, enquanto pastor, mesmo jovem, mas líder, como convém você se portar, andar na casa de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade. A igreja é o principal veículo de Deus para a realização de sua obra na terra. O Senhor determinou que homens e mulheres que confiassem nele como Salvador
se envolvessem na execução de sua vontade em comunidades locais por todo o mundo. Paulo escreveu 1 Timóteo, portanto, para instruir seu jovem discípulo sobre como a igreja deverá funcionar e sobre como homens e mulheres de Deus maduros deverão nela interagir. Especificou como desenvolver e reconhecer líderes piedosos e evitar falsas doutrinas na igreja. Ao enfrentar problemas e dificuldades próprios do ministério de uma igreja local, Timóteo deve ter lido repetidas vezes a carta de Paulo para rever as lições valiosas que ela oferece. Então aqui a primeira. Vamos mostrar aqui nos slides, aí depois a gente fala da segunda e depois de Tito. Só mais uma vez destacando, cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Então nós temos 3 cartas que estão sendo destinadas a distintos discípulos fidelíssimos do apóstolo Paulo. São 2 pastores. Quem são eles? Timóteo, que Paulo colocou como pastor da igreja em Éfeso, a maior comunidade cristã evangélica dentro do contexto lá da igreja primitiva, a igreja em Éfeso, e Paulo coloca lá o melhor obreiro que ele tinha, o mais próximo, o que foi formado por ele desde o início, Timóteo, e Tito, que foi estabelecido por Paulo como pastor na igreja da ilha de Creta, a segunda maior ilha no Mediterrâneo, menor apenas do que a ilha de Chipre, uma região fria, gélida. Depois a gente fala melhor sobre esta. Observação: as 3 cartas pastorais foram escritas no intervalo entre a primeira prisão do apóstolo Paulo e a segunda detenção. Manifesta cerca de 2 anos após o apóstolo ser colocado em liberdade, uma liberdade que acabaria sendo temporária. Então Paulo ficou preso numa prisão domiciliar, na sua primeira prisão. De lá ele escreveu aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, a Filemon. Depois ele é posto em liberdade. Ao fim desse período de liberdade, que deve ter sido não mais do que 2 anos, ele torna a ser preso, sendo que na segunda prisão ele já não tem expectativa de liberdade. Ele sabe que dali ele não sairá. Dali ele mesmo escreve na segunda epístola: já estou sendo oferecido por aspersão. Acabei a carreira. Ele já sabe que a morte dele se aproxima. Então, nesse período entre a primeira e segunda prisão, esse período de liberdade rápida, ele escreve 1 Timóteo e Tito. Já na segunda prisão, então, a última carta, no fim da vida mesmo, ele vai escrever a segunda epístola a Timóteo. Então, são aí dentro, podemos colocar, desses 3 últimos anos de vida do apóstolo, que ele vai escrever essas 3 epístolas. Mais uma nota importante: o apóstolo Paulo sabia da intenção dos romanos em levá-lo de volta à prisão e, consequentemente, matá-lo. No entanto, os interesses da igreja de Jesus estavam impregnados na vida do apóstolo. Você percebe, ele já sabia que já havia um decreto de novo para prendê-lo, e essa segunda prisão acarretaria em sua morte, mas ao invés de fazer um plano de fuga, de se esconder, não, ele está preocupado com a igreja. Não, eu vou ser preso, vou morrer, e eu preciso deixar algo aqui para a igreja, para os líderes, para a continuidade. Ele não está preocupado com ele está preocupado com a continuidade da igreja após a sua morte. Isso também é muito importante, líderes que se preocupam com o legado que vai deixar para a igreja. Tem líder que morre e a igreja morre junto com ele, porque ele não prepara ninguém para suceder. Ele fica lá, fica. Tem líder aí que está pastoreando a igreja com 90 e tantos anos de idade. Ele abre o culto, senta na cadeira e dorme. E é o pastor da igreja, fica lá. Não preparou ninguém para dar sequência ao trabalho. Fica com medo de que alguém vá lá e faça algo melhor do que ele fez. Tem líderes assim, Brasil afora. Quando não forçando barra para colocar o filho a qualquer custo no seu lugar, irmão, enfim, complicado. Paulo não, ele está desprendido disso, até da própria vida.
Ele está preocupado em preparar a igreja para a continuidade após a sua partida. Isso é uma visão mesmo espiritual. O objetivo, 1 Timóteo 1,3, a maior carta de Paulo a Timóteo, o objetivo maior, da carta de Paulo a Timóteo, é alertá-lo acerca das doutrinas malignas e letais que rondavam a igreja em Éfeso. Então está lá. Capítulo 1, versículo 3. Já vai deixando a Bíblia aí agora aberta na primeira epístola de Paulo a Timóteo. De vez em quando nós recorrermos aí a textos. Paulo diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. Talvez não esteja dando para ver, mas eu dei um destaque aqui em te roguei. Paulo diz assim: Timóteo, você lembra que eu te roguei para que ficasse em Éfeso? Isto é, lembra-te que ao viajar para a Macedônia, eu supliquei com instância que você assumisse a condição de pastor da igreja lá em Éfeso. Essa questão rogar é como se Paulo dissesse: Timóteo, fique em Éfeso. Timóteo reluta, Paulo insiste, Timóteo reluta, Paulo suplica, Paulo roga. Timóteo está tentando fugir da responsabilidade. Era jovem, aquela igreja era maior, os problemas lá também eram sérios, tinha lá a tal divindade, Diana, muito alvoroço ocorreu. Paulo ficou lá 3 anos, foi a igreja que Paulo dedicou mais tempo. Falamos há pouco de Tessalônica, 3 semanas, Éfeso, 3 anos. E Paulo agora: Timóteo, eu estou rogando, fica, pastoreia essa igreja, para advertires a algum, ou seja, para chamar a atenção de alguns crentes em Éfeso, que não ensinem outra doutrina, isto é, que não ensine nada além daquilo que eu recebi do Senhor e vos revelei em Éfeso. A preocupação de Paulo é que Timóteo o substituísse e impedisse naquela igreja a proliferação de doutrinas errôneas, equivocadas, heresias. Então, está a palavra aí, rogar, roguei, termo grego, termoparacalô, que é pedir insistindo, fazer súplica com insistência, clamar, pedindo com urgência. Te roguei, prestemos atenção que a falsa doutrina, ou seja, o ensinamento que torce a verdade genuinamente bíblica, é tão perigosa à vida da igreja de Jesus que Paulo rogou, suplicou, isto é, apelou a Timóteo que eliminasse os focos de heresia em caráter de urgência. Só tem um remédio para resolver a doença chamada heresia, falsas doutrinas. Só tem um remédio, e o remédio chama-se sã doutrina. Então, para remover a heresia, você tem que aplicar doses de sã doutrina. E Paulo disse: Timóteo, fica lá, vai dando sã doutrina para o povo, vai dando sã doutrina para a gente acabar com os focos de heresia que estão tentando achar espaço na igreja. E Timóteo, naturalmente, aceita o desafio. No capítulo 2, Paulo vai instruir a Timóteo sobre o culto a Deus no templo. Então agora a instrução é de ordem litúrgica. Como é que é o culto? Como deve ser o culto? Que elementos devem constituir o culto? Que elementos não devem faltar em um genuíno culto oferecido a Deus? Que elementos não podem, em hipótese alguma, aparecer em um culto dito culto oferecido a Deus? Paulo agora está falando de pastor para pastor, para Timóteo. Timóteo, não deixe em culto algum de faltar isso, isso e isso. E não permita em culto algum que apareça isso, isso e isso. Vamos ver o que ele tem a dizer? Cultuando a Deus. Ademoestote, pois, antes de tudo, e aqui eu devo abrir um parênteses para essa palavra ademoestar, porque às vezes nós falamos exortar com o sentido de ademoestar.
a palavra exortar, você pode consultar o dicionário Aurélio, não precisa nem ir para o grego. O Aurélio vai te dizer, exortar é animar, é dar uma palavra de incentivo, de estímulo, mas às vezes a gente fala assim, e o pastor, ó, exortou a igreja, aí com aquele sentido de que chamou a atenção, brigou, sendo que exortar é animar, estimular, incentivar. Agora, admoestar, aí é esse sentido mesmo. Aí é ser mais veemente, mais firme, né? Chamar a atenção. E Paulo está pegando firme. Timóteo, olha, estou falando coisa aqui séria, muito séria. Antes de tudo, tem que haver deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Já explico o que isso aqui tem a ver dentro do culto. Primeiro, o que é culto? Até isso a gente precisa explicar, às vezes voltar, consolidar esse conceito. O que é culto? O que é cultuar a Deus? Como cultuá-lo? Onde cultuá-lo? Por que o cultuamos? A palavra culto procede do grego latreia, adorar, né? Latria, que também significa conjunto de rituais para veneração a uma divindade, união de devotos para adoração extrema, a alguém que é supremo. Então, cultuar é adorar, é louvar, é reverenciar, é exaltar, de maneira que a gente não vai ao culto. Nós somos os que prestamos o culto. A gente não assiste o culto. A gente entrega o culto. Nós não vamos a um lugar de culto, que é o templo, lugar onde se reúne aqueles que cultuam, que se reúne com o objetivo de cultuar. Então, o objetivo que me traz ao lugar de culto não deve ser venha buscar a sua bênção, não é? Neste domingo, o homem de Deus estará revelando o seu CPF. Aí você vem, vou lá falar meu CPF, 048. Isso é culto, irmão? Aí, acertou, sou eu. Isso é bingo, irmão, isso não é culto. Isso é outra coisa, tem nada a ver, né? O que é culto? Culto é adorar, é exaltar. A centralidade do culto, por óbvio, não é o homem. A centralidade do culto é Deus. O culto deve ser teocêntrico ou cristocêntrico, não é? Girando em torno da divindade. O Espírito Santo, que é Deus e em nós está, nos ajuda a oferecer o culto correto, de forma agradável a Deus. Não é o YouTube que me ensina a adorar, não é o coach que me ensina a adorar, não é, eu adoro assim, eu acho que tem que ser assim, eu gosto assim, meu jeito é assim. E lá interessa qual é o seu jeito, como você gosta, como a Bíblia diz. Você pode fazer do jeito que você gosta, mas não espere que vai ser recebido. Para que Deus receba, tem que ser do jeito que Ele determina. Não do jeito que eu quero, eu sinto. Eu vim em tal lugar, lá eles estão fazendo assim. E dá certo. O nome disso é pragmatismo. É quando você imita com o objetivo de alcançar resultado. É o tal, uma expressão, os fins justificam os meios. Não. Quando se trata de culto, os fins não justificam o meio. Quando se trata de culto, o início, o meio e o fim tem que ser de acordo com a palavra. O objetivo é agradar a Deus, é honrá-lo, é adorá-lo. Então, o crente não adora a Deus unicamente porque vai regularmente a um templo religioso, ou porque canta, ou glorifica, né? Glória a Deus, aleluia. Não é apenas isso. Pode ser também cantar, adorar, estar num ambiente de culto, templo. Adorar a Deus é muito mais do que cantar, é muito mais do que glorificar, é muito mais do que vir ao templo, conduzir-se ao templo.
Adorar é obedecer 100% um conjunto de obrigações, dogmas e leis, etc., genuinamente bíblicos. Somente a Bíblia Sagrada é a voz de Deus, 100% autorizada a ensinar como adorar ao Eterno. Então, vejamos um exemplo genuinamente bíblico da forma certa de cultuar. Aí Paulo diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Jesus disse à mulher samaritana, que perguntou: aonde que é o lugar certo para oferecer culto? Em Jerusalém ou em Samaria? Aí Jesus diz: o lugar certo de oferecer culto é um coração disposto a adorar a Deus. Como? Em espírito e em verdade. Imagina se Jesus dissesse em Jerusalém, o que a gente ia arrumar, hein? O que a gente ia arrumar para ir cultuar? Se é só em Jerusalém. Jesus, não, o lugar certo é só aqui. O Pai só aceita o culto que é oferecido aqui em Jerusalém. E aí? O que ia ser de nós? Agora não, Jesus disse, é em espírito e em verdade. Aí pode ser na sua casa, pode ser no ambiente, na rua, no meio da rua, no meio da praça, pode ser dentro do ônibus, pode ser em qualquer lugar. Se for em espírito e em verdade, o Pai não apenas aceita, como procura verdadeiros adoradores que desta forma o adorem. Então Paulo diz, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Paulo está dizendo, num culto não pode aparecer esses elementos, ira, contenda. E o que a gente faz com aquele pregador que prega cheio de ódio, cheio de ira, chega e escorre o veneno no canto da boca? Porque, irmão, o negócio é o seguinte, aquele irmão que não te ajudou, ele vai ver uma coisa, quando Deus te exaltar, você vai passar lá na cara dele, você vai arrastar na cara. Aí você cheio de ódio também, você já pega o seu coração, é isso aí mesmo, isso é que é Deus. Você sai daqui com sangue nos olhos no fim do culto. Olha os elementos que estão se manifestando, ira, contenda. Aí o pregador começa a jogar indireta para um, para outro, o crente fica olhando assim para o banco para ver se a irmã, glória a Deus, fala a Deus, olha aí Deus. A contenda no meio do arraial. Estou falando dos cultos que acontecem na Bélgica, irmãos. Né? Lá naquele lado de lá, né? Aqui no Brasil, aqui na nossa região, nunca ouvi falar. Eita Deus. Vamos agora falar do obreiro padrão. Isso é epístola pastoral, culto padrão. Não pode ter ira, não pode ter contenda, tem que haver orações, deprecações, intercessões. Um coração, irmão, que está sempre clamando pelo outro, não tem espaço para contenda. Uma intercessão pelo bem do outro não tem espaço para egoísmo. Se eu venho no culto para pedir que Deus abençoe o outro, não tem espaço para vaidade. Deus vai receber um culto desse, em que você não está aqui por sua causa, para buscar para você, você está intercedendo por outros, pedindo a bênção, o favor, a graça de Deus, e aí Deus vai e cuida de você. Vou falar do obreiro padrão, não é? Na escola paulina. Capítulo 3. Os 16 versículos do capítulo 3, aquele capítulo quase que presente em todas as reuniões de obreiro, né? Onde nós vamos ver a apresentação do obreiro padrão na ótica do ministério do apóstolo, não só na de Paulo, mas com certeza, sobretudo na de Deus. Percebe-se de imediato, já abre a sua Bíblia aí, 1 Timóteo capítulo 3, o que se percebe aí de imediato? Percebe-se de imediato a preocupação de Paulo com a posição individual, isto é, pessoal e familiar do obreiro. Primeiro, cuidados especiais com o caráter pessoal. Depois, nós vemos uma lista de cuidados especiais no que tange casamento e família, para finalmente Paulo falar de dons, talentos, dentro do exercício ministerial. Não convém que o obreiro seja convém que o bispo seja irrepreensível,
Diz o versículo 2, né? Esta é uma palavra, versículo 1. Fiel, se alguém deseja o episcopado, ser um obreiro, deseja uma obra excelente, coisa boa. Convém, pois, que este, né, o bispo, o obreiro, seja em primeiro lugar o quê? Irrepreensível. O que é? O apacentador de rebanho, o obreiro, o bispo, cuidador de vidas, tem que ser irrepreensível. Ser irrepreensível é ser alguém que não é passivo de repreensão. É alguém que as pessoas não andam por aí apontando suas falhas, seus desvios de conduta, de caráter. Imagine se nós fôssemos seguir, irmão, à risca essa questão, quando nós fôssemos aí consagrar os obreiros, a gente fosse fazer uma pesquisa, vamos lá na casa dele, vamos entrevistar a esposa, vamos entrevistar os filhos, os pais, se for o caso, vamos fazer uma pesquisa na vizinhança, o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, vamos lá no ambiente de trabalho, vamos falar com o patrão, se ele tem algum subordinado, vamos falar com os subordinados dele, os demais colegas, vamos ver aí no comércio, vamos ver como é que anda a vida dele aí na junta comercial. Será que ele é irrepreensível? Ou é alguém que, por onde passa, o pessoal, esse aí. É passivo de receber repreensão? Ou é alguém irrepreensível? Então, primeira coisa, convém que seja irrepreensível. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, olha, que não gosta de uma briga, de uma contenda, não avarento, não tem amor demasiado ao dinheiro, falamos sobre isso semana passada, governe bem a própria casa, tendo os filhos em sujeição com toda a modéstia. Veja bem, hein? Preocupação de Paulo, no que diz respeito à separação de obreiros, são pessoas que têm cuidados com a sua vida pessoal, depois a questão ministerial. Só que hoje a gente sempre leva, a maioria, né, leva em consideração as aptidões ministeriais e tapa os olhos para as questões de ordem moral, ética e até familiar. A pessoa é toda enrolada na família, na sua vida pessoal, na vizinhança, no comércio. Mas ele quando canta é uma bênção. Não, mas ele canta bem. Vamos consagrar ele canta bem. Mas o casamento dele está todo desfacelado, a família, no comércio, aí está... Deixa, ele canta bem. É assim, vai consagrando, Todo repreensível. Então, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, está aqui no versículo 7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Geralmente a gente faz uma pesquisa com os que estão de dentro. O que os irmãos acham de nós consagrarmos aqui o irmão Zé? Todo mundo, amém. Mas e os de fora lá, o que eles têm a dizer? Imagina, Paulo está dizendo, e lá fora? Qual é o testemunho dele lá fora? Então tem que ter testemunho lá fora, por isso que eu citei, família, o comércio, o trabalho, a vizinhança, no bairro. É o apóstolo Paulo que orienta, é o obreiro padrão. No capítulo 4, a gente vai voltar ao assunto que Paulo, há pouco, vimos aqui, que ele trata na segunda epístola aos Tessalonicenses, que é a questão da apostasia. Já era uma realidade na igreja primitiva, muito mais ainda é nos dias atuais. Apostasia, o que ele é? Está aqui, o maior sinal nos últimos tempos, dentro de templos evangélicos, que apontam para a volta de Cristo, chama-se apostasia. Volto a dizer, eu disse há pouco lá, né? Apostasia não tem a ver com o mundo. Apostasia tem a ver com a igreja. Com o mundo,
multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor. Essas iniquidades, infelizmente, têm adentrado as igrejas, e o esfriamento do amor também. Mas o sinal da apostasia não é no mundo, é na igreja. Por quê? Apostasia é um comportamento único e exclusivamente de crente que um dia foi fiel. Por quê? Porque a apostasia é exatamente jogar na lata do lixo o caráter cristão. É a pessoa virar as costas para aquilo que um dia ela buscou. É a pessoa falar mal daquilo que um dia ela defendeu. Ela amava a Deus, ao Senhor Jesus, a habitação do Espírito Santo, amava a igreja, a Bíblia, a doutrina, e agora ela despreza tudo isso. Isso é apostasia, é abandono, é deserção. A palavra grega para apostasia é esta aqui, que aponta para, é a mesma, que a apostasia está escrito aqui, é deserção. O crente abandona os domínios de Deus, a igreja, os cultos, a oração, etc. É aquele que se revolta, crente revoltando-se contra Deus, contra a igreja do Senhor, contra tudo que diz respeito ao Senhor. É trair a fé que um dia ele foi um defensor, é perda total da fé em Deus, é esfriamento total. E aqui, olha que coisa séria, mesmo permanecendo em alguns casos dentro do templo. Tem pessoas que não saíram do que a gente chama de igreja, né? Mas igreja local, igreja visível, física, mas no coração já apostataram, não creem mais nada. Aquela história que tudo antes era pecado, agora nada é pecado. Está na igreja, mas para ele nada é pecado, vive uma vida bagunçada, não tem o menor respeito por nada que é sagrado, duvida das coisas de Deus, está dentro, mas duvida da atualidade dos dons, do poder de Deus, faz brincadeira, zombaria, duvida de tudo, abandonou a fé, embora ainda em alguns casos esteja, a maioria sai, e aí sai botando a culpa no pastor, na igreja, no conjunto, no regente, no dirigente, no não sei o quê. Ele nunca reconhece que o culpado é ele, ele vai achando culpados, mas ele vira as costas para tudo, abandona, e aí ocorre o que a Bíblia diz, o último estágio se torna pior do que o primeiro. Mas o Espírito Santo, Espírito de Deus, expressamente, ou seja, com toda segurança diz, isto é, o Espírito Santo de forma clara e inequívoca revela que nos últimos tempos, os nossos dias, nós acreditamos que vivemos os últimos tempos, né, os últimos dias da igreja na terra, ele diz assim, apostatarão alguns da fé. E por que eles apostatam? Por que eles abandonam a fé genuína? Por que eles viram as costas para o evangelho verdadeiro? Porque eles dão ouvidos, em primeiro lugar, a espíritos enganadores. E em segundo lugar, eles dão ouvidos a doutrinas. E você acha que eles ouvem espíritos enganadores e doutrinas de demônios aonde? É dentro de alguns templos evangélicos, que está pregando palavras inspiradas por espíritos enganadores, cuja fonte doutrinária são as doutrinas de demônios. Ele não está ouvindo isso nas religiões aí de matiz africana, seja lá o que for, ou outras religiões orientais, está ouvindo isso dentro de templos ditos evangélicos. Espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Pela hipocrisia. Por que homens dentro de templos evangélicos estão propagando mensagens enganadoras, doutrinas de demônios? Paulo diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, isto é, homens aparentemente piedosos, porém ocultamente obreiros práticos do mal, comprometidos com espíritos satânicos de mentira. O texto continua dizendo, tendo cauterizado a sua própria consciência.
O Espírito Santo já não tem nem espaço de fazer a consciência dele ficar pesada. Ah, a consciência pesada. Não, a consciência dele não pesa mais nada. Está cauterizada. Ele não tem dor na consciência. Né? Não tem dor, não dói. É aquela... Ficou de tal forma insensível que nada o toca mais. Isso aqui, homens gananciosos, olha. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, ter cuidado com estes que estão aí dentro de alguns templos evangélicos. Finalizando a primeira epístola, Paulo vai dedicar os 2 últimos capítulos para orientar Timóteo acerca de deveres que ele deve cumprir, como obreiro, como um pastor. O obreiro tem deveres a cumprir. Os primeiros são deveres de ordens ou de ordem moral, que é a base de todos os deveres, é a base dos espirituais, sociais, ministeriais, cívicos, deveres de cidadania, etc. Então, no capítulo 5, são os padrões de tratamento e relacionamento do obreiro na igreja local. Por exemplo, Paulo vai orientar Timóteo, como um jovem obreiro, como um jovem pastor, como ele deve tratar os anciãos, como pais, se são do sexo feminino, como mães, os jovens, do sexo masculino, como irmãos, do sexo feminino, como irmãs, na hora da disciplina, com todo amor, com todo cuidado, com todo respeito, como tratar as mulheres idosas e as moças nos momentos de deslize contra a palavra de Deus. Perceba, Paulo fala do apóstata, o tratamento que deve ser dado ao apóstata e o tratamento que deve ser dado ao fiel que cometeu deslize. O fiel, idoso, idosa, jovem que cometeu deslize deve ser disciplinado com amor, com respeito, com carinho, para que você não o perca, para que você o recupere, para que você o ajude a continuar. Então, como dispensar tratamento às viúvas de forma honrosa, respeitosa. E o último capítulo, as advertências e recomendações pastorais. Aos criados, né? Aquela época, quem tinha um criado, um servo, como deveria tratar, etc. Né? Paulo está sempre com a preocupação de que dê testemunho para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Pelo horário aqui, deixa eu concluir a primeira para que a gente possa já avançar para a segunda, que é bem mais curta, bem mais objetiva. Conclusão da primeira epístola: estar membrado à Igreja de Jesus é infinitamente mais que ser membro de uma instituição cristã, evangélica local. Outro sim, não basta ser portador de identidade de obreiro, antes necessário se faz possuirmos uma grande vocação e, paralelo a essa vocação, um grande caráter pessoal e ministerial. A segunda epístola, vamos lembrar que esta foi a última, a derradeira a epístola, né, carta escrita por Paulo, já na prisão, já prestes ao seu martírio. Na primeira epístola, Paulo apresenta Cristo como mestre. Na segunda epístola, Paulo apresentará Cristo como modelo, como exemplo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, o assunto da epístola desloca-se da questão da igreja em Éfeso para o relacionamento estreito, pessoal, que havia entre Paulo e Timóteo. É como um relacionamento de pai para filho. O apóstolo Paulo estava encarcerado numa prisão pública na cidade de Roma e já havia sido condenado à morte. Estava aguardando apenas a execução da pena de morte que já havia sido perpetrada. 4 capítulos tem esta epístola, e em cada capítulo há uma recomendação básica de Paulo para Timóteo. E todas elas com respeito à palavra de Deus. Olha que coisa linda. Na primeira epístola, Paulo orienta a Timóteo que guarda a palavra. Na segunda, Paulo diz, ensina a palavra. Na terceira, permaneça na palavra. E na última, no último capítulo, pregue a palavra. Guarde,
ensine, permaneça e pregue. Então, a segunda carta, em virtude do momento difícil vivido pela igreja, revela Paulo estimulando Timóteo a manter-se firme e fiel em todos os níveis de vida pessoal e ministerial. Observação: segundo os escritos de Paulo nas duas cartas enviadas a Timóteo, o primeiro grande investimento de um obreiro não destina-se ao título ministerial, mas destina-se à sua própria vida pessoal. Capítulo 1, a palavra-chave é guarda, e Paulo diz para Timóteo: guarda o bom depósito. Bom depósito são tesouros espirituais, dons, habilidades pessoais, poder e autoridade espiritual depositados no crente e administrados pelo Espírito Santo. Uma vez que os dias mostravam-se tempos mortais à vida da igreja, Paulo, entendendo quão difícil é aos filhos de Deus a travessia do vale das perseguições, então ele vai escrever essa carta para encorajar Timóteo a enfrentar esses dias. E ele usa uma palavra, aqui no capítulo 2 da segunda epístola, versículo 3, ele diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Essa palavra aqui, que eu coloquei no grego para a gente entender, kakopatesson, que é sofrer comigo, essa palavra que está aqui, kakopatisson, ela significa, Paulo está dizendo, não é que Timóteo deveria se deslocar de Éfeso, lá para Roma, para junto, próximo ao lado de Paulo, sofresse junto com ele, não é esse junto, nesse sentido de proximidade física. Mas a palavra sofrer aqui é se prepare para enfrentar más situações difíceis, situações complexas, situações de perseguição, de afronta, de calúnia, de escárnio, de chicoteamento, algumas vezes, de prisão. Então, Paulo está chamando Timóteo a ter coragem de passar pelo mesmo caminho. E para que isso ocorra, Timóteo tem que ter o mesmo compromisso de pregar a mesma verdade. Porque se Timóteo cedesse à tentação de viver e pregar um evangelho light, suave, sem cruz, sem renúncia, ele também não enfrentaria sofrimento. E muitos já naquele tempo estavam optando por evitar esse caminho de cruz, de renúncia, de sofrimento. Só que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, não ceda a essa tentação do evangelho light, fácil. Não, sofre comigo, como um bom soldado. Optar pela verdade é optar por ficar em má situação. E isso não só em relação ao mundo, irmãos, mas também diante de igrejas, amigos, colegas, pastores, promotores de evento. Paulo, ao escrever a segunda carta a Timóteo, encontrava-se em má situação diante de Nero, que o condenou à morte, exatamente pelo seu compromisso com a verdade. Hoje em dia, o compromisso de alguns obreiros, irmãos, em geral, com a verdade, faz ele ficar em situações delicadas, constrangedoras, em alguns lugares, chamados de igreja, mas que já não tem compromisso com a verdade. E se ele vai lá e fala a verdade, ele fica em má situação. E é isso que Paulo está dizendo: Timóteo, sofre comigo, seja um bom soldado, não recue, não vacile, não seja aí oscilante no que diz respeito aos valores, aos princípios morais e espirituais. E aí no capítulo 3, ele já vai entrar valendo, falando sobre a corrupção dos valores humanos nos últimos dias da igreja, nosso tempo de corrupção moral, não só no mundo, irmãos, dentro da igreja, corrupção de valores, de princípios. Paulo chama esses dias, é como se Paulo tivesse entrado numa máquina do tempo, lá naquela época, e aí viesse parar em 2024, aí tirou uma foto
Aí voltou lá atrás e revelou. Ele trouxe o retrato perfeito dos nossos dias, tempos trabalhosos. Querrique Rapeli, que significa tempos dificultosos, tempos que oferecem dificuldades, estorvos, embaraços, impedimentos, obstáculos, apertos, apuros, situação crítica e precária. Tempos trabalhosos na família, nas igrejas locais, na sociedade em todos os níveis, nas nações, nos poderes executivo, legislativo, judiciário. Tempos difíceis para a verdade. A verdade já não é absoluta, é relativa. Já tem lugar que não se pode falar a verdade em algumas igrejas, e vão tentando cada vez mais restringir e enclausurar a verdade. São esses dias. E Paulo está dizendo: Timóteo, fica firme, sofre comigo, não abandone o seu compromisso. A teologia do obreiro, na segunda carta, Paulo diz assim: desperta o dom que há em ti, reaviva. É preciso que o dom da graça, o dom que envolve a graça, seja reavivado. Significa avivar muito, tornar mais ativo, tornar mais vivo no espírito, dar novo ânimo. Então, ao invés de viver já no automático, na frieza, na mornidão, reaviva o dom, reestimule o dom que há em ti. É preciso estar decidido, caminhando já para o desfecho, irmãos, ou seja, estar disposto, preparado, pronto, diante de adversidades, sofrimentos, batalhas, guerras, desafios. É necessário guardar, vigiar, com o fim de defender a verdade. É preciso que o servo possua uma vida fortificada, ânimo fortalecido, consistente e capaz de suportar fadigas, revés, desafios. O obreiro deve zelar, palavra grande aqui, grega, né, para zelar, essa palavra aqui, exaxopsalizone, uma palavra difícil, né? Administrar diligentemente, tomar conta de fatos, coisas, objetos, casamento, família, com o máximo cuidado e interesse, por um ministério fiel. Então é vigilância, é zelo, é prudência, é cuidado. Lembrando, irmão, Paulo está prestes à morte, mas está orientando Timóteo a ser cuidadoso, ser zeloso, ser vigilante, guardar a palavra, ensinar a palavra, permanecer a palavra, pregar a palavra, não negociar as verdades. É a preocupação de Paulo com o obreiro que vai substituí-lo. É preciso evitar as vãs disputas. O que são vãs disputas? Contendas inúteis, fúteis, sem fundamento real, discussões tolas, competições, desafios ridículos, desagradáveis, controvérsias insensatas. Já pensou, Paulo vivendo nos nossos dias e vendo essas disputas por prêmio do cantor do ano, compositor do ano, o intérprete do ano, o dançarino gospel do ano, e não sei o quê. A igreja se transformou em lugar de disputa. Você faz um evento, convida 3 pregadores, ele disputa quem pregou mais do que o outro, quem pregou mais, os cantores, quem cantou mais, e vai ficando essas disputas, vira palco de disputa. Ninguém quer somar para o reino, eles querem disputar entre si. Paulo está dizendo: Timóteo, não entra nessa cilada, não caia nessa armadilha. Disputa com você mesmo para cada dia você ser melhor. Vai entrando em guerra com você mesmo para buscar cada vez melhorar em relação a quem você era antes. Não vai entrando nessas guerrinhas, disputazinha, sai fora desse sistema corrompido. O servo de Deus precisa continuar na mesma fé. O obreiro precisa ministrar a palavra de Deus em qualquer circunstância de tempo. Os últimos slides aqui para nós fecharmos. O obreiro precisa estar preparado e lúcido
quando por ocasião do encerramento de suas atividades ministeriais. Paulo diz, olha, eu estou pronto, encerrei minha carreira, mas a minha fé está intacta, está guardada. Eu já estou esperando receber a coroa que está reservada para os fiéis. Então, diante da morte, por mais trágica que se manifeste, a maior ferramenta de trabalho ministerial, a fé no Senhor, deve ser preservada. É preciso estar preparado, significa determinado, disposto com antecedência, apto, que satisfaz as condições legais. Enfim, o obreiro precisa estar pronto para o que a vida secular lhe reservar em final de vida física, para morrer, desamparado pelos amigos e até diante de uma circunstância dessa, está pronto para perdoá-lo. Conclusão, Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está guardada. São as últimas palavras de Paulo, né? Sua última carta, mas não a última que nós vamos estudar. Semana que vem a gente vai falar da carta a Tito e também a Filemão, e já entraremos aí nas epístolas chamadas gerais. Amém? Espero que tenha valido a pena mais esse tempo de dedicação ao aprendizado dessas epístolas, hoje as 2 de Tessalonicenses e as 2 a Timóteo, que o Senhor aplique cada uma delas aos nossos corações e nós assim possamos a cada dia ser melhores servos do Senhor para a glória e honra do seu santo nome. Amém? Nos coloquemos sobre os pés, vamos orar e encerrar essa aula. Lembrando sempre, irmãos, estamos em reta final, a formatura é dia 14 de dezembro, aos irmãos que estão aí acertando a formatura, o valor R$100 total, aluguel de beca, a impressão do certificado histórico, tudo. Vão acertando aí até lá para meado de novembro, a gente precisa estar tudo certo e nós vamos trazer a irmã que vai fazer a medição dos irmãos, né, para que a beca esteja de acordo aí com a estatura, altura, largura, profundidade de cada irmão, né? Até a profundidade espiritual na hora da beca é importante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos essa noite por mais esta aula, por mais este aprendizado compartilhado conosco. Ó Deus, que teu Espírito aplique em cada coração a tua santa palavra e que alimentados retornemos aos nossos lares, espiritualmente falando. E que assim, ó Pai, a cada dia busquemos crescer no conhecimento, no aprendizado, para crescer, ó Pai, na nossa vida cristã, a fim de glorificar o teu nome em tudo e buscar a semelhança com teu Filho Jesus. Assim, ó Pai, é o nosso rogo, é a nossa petição, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.